Durante o ensino médio, quando aprendemos a função quadrática, nós aprendemos a traçar o gráfico dela a partir da equação. Mas a primeira pergunta que me vem na cabeça é: como é que nós sabemos que o formato do gráfico é exatamente este? Para respondermos essa pergunta, primeiro vamos ver como calcular a distância entre pontos no plano cartesiano. Tomando dois pontos quaisquer no plano e estendendo suas coordenadas no sentido horizontal e vertical, e ligando esses dois pontos, nós obtemos um triângulo retângulo. E para encontrar a medida dos catetos, basta calcular a diferença entre as coordenadas. Chamaremos a distância entre os pontos de D e vamos relacioná-la com a medida dos catetos. E a relação que vamos utilizar será o Teorema de Pitágoras. Assim, encontramos a fórmula para a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Para responder nossa primeira pergunta, primeiro precisamos saber o que é uma parábola. Vamos começar com um ponto e uma reta. E eu vou destacar aqui alguns pontos em vermelho, de forma que a distância entre o ponto azul e um dos pontos vermelhos é a mesma distância entre a reta e este ponto vermelho. Agora eu vou pegar todos os pontos que têm essa característica. O desenho formado se chama parábola. O ponto azul nós chamamos de foco da parábola, a reta de diretriz da parábola e o ponto que divide a parábola no meio de vértice. Note que a distância entre o foco e o vértice é igual à distância entre o vértice e a diretriz. Então, vamos chamar as coordenadas do vértice de Vx e Vy. Como o foco está k unidades acima do vértice, basta somar k a coordenada y. E como a diretriz está k unidades abaixo do vértice, para encontrar a coordenada y da diretriz, basta diminuir k da coordenada y do vértice. Agora vamos pegar um ponto qualquer sobre a parábola. Pela regra da construção, a distância entre o foco e esse ponto tem que ser a mesma que a distância entre esse ponto e a diretriz. Aplicando a fórmula da distância entre dois pontos no plano, nós teremos duas expressões, e além disso, uma relação entre essas duas expressões. O valor numérico delas tem que ser igual. Com essas três informações, é possível fazer as contas para determinar a expressão algébrica que irá descrever a nossa parábola. Encontramos assim a expressão que descreve nossa parábola, sendo Vx e Vy as coordenadas do vértice e k a distância entre o foco e o vértice. Como a distância entre o vértice e a diretriz é a mesma, a distância entre o foco e a diretriz será 2k, que é o que nós chamamos de parâmetro. A gente acabou de usar uma expressão algébrica para descrever uma parábola. Além disso, essa expressão algébrica é uma função quadrática. Será que a gente consegue partir de uma função quadrática qualquer e chegar nessa expressão algébrica para assim determinar uma parábola? A resposta é sim, e basta usar um pouco de álgebra para chegar nesse resultado. Nós queremos encontrar uma expressão que envolva x e que esteja ao quadrado. Para isso, nós utilizaremos a técnica de completamento de quadrados. Nós faremos com que essa expressão fique parecida com essa expressão. Percebemos que na expressão de cima o coeficiente de x é 2p, e na expressão de baixo o coeficiente de x é b sobre a. Igualando os dois coeficientes, encontramos uma expressão para p. Como na expressão de cima temos p ao quadrado, então vamos calcular p ao quadrado.
Agora vamos somar o valor de p ao quadrado à expressão de baixo. Agora nós temos uma expressão no formato da expressão em vermelho, onde 2p é b sobre a e p ao quadrado é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Assim, nós podemos reescrever essa expressão como x mais b sobre 2a, tudo ao quadrado. Agora nós vamos repetir o mesmo processo na nossa conta principal, é claro, respeitando as regras da álgebra. Encontramos assim uma expressão envolvendo x muito parecida com a expressão que envolve x na equação da parábola. Vamos agora reescrever nossa equação principal e vamos mexer com a expressão que envolve o y. Vemos aqui que a nossa conta principal chegou num resultado muito semelhante à equação da parábola. Vamos então comparar essas duas expressões e ver que informações nós tiramos. Comparando termo a termo, nós temos que a coordenada x do vértice é menos b sobre 2a, a coordenada y do vértice é menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a, e que o nosso k, ou seja, a distância entre o foco e o vértice, é 1 sobre 4a. Então isso responde a nossa pergunta. Uma parábola pode ser relacionada com uma função quadrática e vice-versa. E nós fazemos essa relação utilizando a equação da parábola, que envolve as coordenadas do vértice e a distância entre o foco e o vértice. Além disso, nós podemos usar o que a gente aprendeu até aqui para descobrir onde é que a parábola corta o eixo x e o eixo y. Para descobrir onde a parábola corta no eixo y, basta colocar x igual a zero. Para descobrir onde a parábola corta o eixo x, basta colocar y igual a zero. E de quebra, ainda deduzimos a famosa fórmula de Bhaskara.